Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscar essa sintonia com o Ruiz, com Eliamar. Vamos buscando a sintonia com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos amigos que estudam junto conosco, formando uma corrente de amor, para que possamos despertar a nossa consciência, para que possamos assim termos muito equilíbrio e harmonia. E que nesta tarde seja uma tarde de muito aprendizado e fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, né, que assim... Sinto uma dor no coração quando o senhor me fala isso, professor. Sim. E aí, assim, né, ele morreu... Boa tarde. Problemas... Boa tarde. Ele morreu de problemas cardíacos. Perguntou qualquer página. A minha, tem que ver qual é o livro. 35. Hã? Se for o novo, 35. Se for o antigo, 30. E se for se for antigo, é 30. Mas aí eu não sei se tem, não sei quantas edições nós temos, tá? Então vamos lá. O Mário tinha morreu de problemas cardíacos, né? E aí, alguma coisa aqui nessa página? Não. Eu marquei sim umas coisas aleatórias, assim, soltas. Quando fala assim, respirou o Mário? Sim, professor, apenas sigo as recomendações médicas. Deixar o coração falar sem cercear. Eu acho que é uma das coisas também que a gente não deve ficar refreando, né? Os nossos sentimentos, ficar guardando, ficar remoendo. Eu marquei, mas porque eu pensei dessa forma, que a gente fica guardando as emoções e não coloca para fora. Eu acho que isso também traz um prejuízo para a gente, nesse sentido que eu refleti. Esse se chama honestidade emocional. Mas por que será que a gente não faz isso? Por que a gente não deixa o nosso coração falar? Já pensaram nisso? Por medo, por insegurança. Por medo, por insegurança. Por muitas vezes. Pode falar, Solange. Muitas vezes eu externo, muitas vezes. Rara, assim, eu acho que eu mais me coloco para fora aquilo que eu estou sentindo do que eu refreio, assim, sabe? Eu fico guardando. Eu acho que se eu tivesse guardado ao longo da minha vida tudo que aconteceu comigo, sem colocar para fora, eu acho que eu já tinha adoecido há mais tempo. Quer dizer, fisicamente, né? Porque emocionalmente, a minha alma, tudo, adoeceu, com certeza, mas fisicamente, eu acho que já tinha acelerado muito mais rapidamente o processo. Então, mas a pergunta é justamente ao contrário, né? Por que será que a gente não põe para fora? Isso é o segredo da honestidade emocional, é o segredo daquilo de ser e sermos autênticos. É o segredo de a gente nos despirmos das máscaras que a gente usa e que nos causam tanto mal, né? Na verdade, pelo que eu já li um pouco mais para frente, é porque a gente não gosta de expor a nossa fragilidade. A gente bate na estima. O ego, né, vai falar. A gente não quer expor a nossa fragilidade. Por quê? Porque quando a gente expõe a nossa fragilidade, a gente tem medo que os outros utilizem essa fragilidade para nos ferir, de alguma forma. A gente fica mais vulnerável, né? Se sente mais vulnerável. Então, mas aí que tá. A gente acha que fica mais vulnerável. Por quê? Porque quem está vulnerável é o ego. Nós não estamos. Porque as pessoas, elas só vão nos ferir emocionalmente se a gente permitir. Não é verdade?
E aí, também. assim, Também tem isso. Quem impõe o limite somos nós também, né? Também e tem aí, isso. assim, eu sempre pensei uma coisa, eu vou ser sempre sincera comigo, eu, Valéria. Porque aquele que quiser utilizar isso contra mim é um problema dele. É ele que vai estar fazendo, não sou eu. É verdade. É E porque verdade. se eu não for sincera comigo, sou eu que estou fazendo mal para mim. Sou eu que estou me omitindo, me transformando. Agora o outro, eu não posso fazer nada. E aí É ele verdade. que resolva essa parte, né? Aí você fala, nossa, que egoísmo. Não dá, É. não dá para resolver. Para mim foi um pouco diferente. Eu nunca quis dar margem Para quê? para os outros saberem as minhas fragilidades. Nunca fiz isso. Só que tem o seguinte, eu fiz isso tão bem, tão bem, tão bem, que eu escondi elas de mim também. Então, tive uma dificuldade muito grande na questão da reforma íntima, porque eu não admitia que tinha. Porque para falar para os outros que eu não tinha, eu mentia para mim mesmo que eu não tinha. Então, só que isso machuca a gente, né? Tem um Claro. momento, tem um momento que você não aguenta mais ser o forte. Você não aguenta mais. E aí você não sabe como lidar com a situação. Você fica completamente perdido sobre o que fazer. Essa é a grande dificuldade. Quando a gente só tinha essa parte da, vamos dizer assim, da razão, essa era a razão. Agora, como suavizar e deixar esse coração, esse sentir sair, se tá tudo camuflado? Então, é isso que eu falei, né? O Você não sentir não sabe. vem, né? Não, você não se permite sentir. Essa é a questão. Porque a partir do momento que você se permite sentir, e o sentimento ele expõe a fragilidade, porque nós não vivemos num planeta do sentimento. A gente vive no planeta da razão e da Verdade. materialidade. Não é verdade? E o Às vezes sen... você expõe o sentimento é visto como um fraco, Exatamente. É isso né? aí. É isso aí. Então, sentir demonstra fragilidade. E a educação, até, até hoje ainda acontece, mas a educação foi isso. O homem não chora. O homem tem que É. ser forte. Né? Essa questão de eu já ouvi gente falando para outro, homem chorando é coisa de mulherzinha, né? Olha quanto preconceito que existe nisso, né? Principalmente se a gente for olhar, né, que o espírito não tem sexo, né? A gente vai inverter, é assim, é o maior absurdo, né? Absurdo. A gente colocar, mas são crenças, né? São as crenças que vêm, É. que vêm e machuca. Olha, eu fiquei falando que são crenças, eu fiquei pensando um pouco. Eu acho que isso não deixam de ser crenças, mas assim, são os pais ensinando aos filhos formas de não sofrerem, né? Mas, na verdade, causa muito mais sofrimento do que se você fosse, às vezes, julgado pela sensibilidade. Exato. Por quê? Porque no final da sua vida você vai estar com gastrite, você vai estar com a cabeça cansada de tanto esconder o que você sente, o que você é. É verdade. Algo mais? Você tem, vamos lá. Eu tenho um parágrafo que começa assim: aguentará, Mário? Não, aguentará, Mário? Esteja certo, né? Aí continua assim: a proposta do Cristo é amar na dissensão e não amar na suposta paz da concórdia fictícia, sustentada por sentimentos que não correspondem à realidade. Amar com todos pensando de maneira igual ou aceitando de cabeça baixa as ordens de alguém é alienação, hegemonia disfarçada ou fanatismo. A dissensão, evidentemente, entendida como sendo o ato de não compartilhar as mesmas ideias, é o clima ideal para banir a hipocrisia, o fingimento.
Relações autênticas só podem ser construídas com divergência. Cuidemos, porém, para não confundir divergência com cisão, que seria separação, atitude de cindir ou inviabilizar a continuidade da convivência. Quando não sabemos administrar nossas discordâncias, caminhamos para a cisão. E aí é uma coisa interessante. Por que eu anotei? Porque a gente passa para a cisão no momento seguinte que alguém discorda da gente. Essa é a nossa maior dificuldade. Porque se a gente tivesse ideias diferentes, e um olhasse, poxa, essa ideia é diferente de mim, deixa eu aprender com ela. Mas não, né? O nosso ego, como a gente quer mostrar que a gente já está sempre certo, a gente fala assim, você tem uma ideia diferente para mim, então você não, de mim, você tem uma ideia diferente da minha, então você não serve para mim. E aí onde que entra também, assim, para complementar o que você sente, é no sentido assim, muitas vezes a gente leva para o pessoal, e não aquela coisa, o Sérgio é desta maneira, a Valéria é desta maneira, então a gente vai fazer a cisão, e não os atos, né? E a gente já viu que uma das coisas que ele vem nos alertando é isso, né? Nesses atos. Já aprendi. Agora Já aprendi que a gente tem que separar o ato da pessoa. Isso já O ato da pessoa não é pessoal. Porque, sabe, essas cisões que ele diz, a gente pode falar dentro da casa espírita, acontece por causa disso. Sim. Em qualquer lugar. Mas assim, em qualquer lugar, no trabalho, vai ficar ruim, mas vão dar um jeito. Na casa espírita, a gente às vezes deixa de socorrer alguém, deixa de fazer um trabalho, que a espiritualidade montou todo o esquema por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que em qualquer lugar, no trabalho, por exemplo, se a gente não trabalhar essa ideia de dissensão, né, de uma forma legal, Sim. a gente, no trabalho, você não pode brigar, né? Não. Porque senão teu chefe te manda embora, né? Mas quanto sofrimento dentro do trabalho você não evitaria se você tivesse uma forma adequada de lidar com a diferença de opinião, né? Então, em qualquer lugar, dentro da casa espírita, dentro do trabalho, se você dá vazão para a cisão, ou um ou o outro é mandado embora. Dentro da casa espírita, não é mandado embora porque não tem isso lá, né? Mas quem se ressente é o trabalho, ou seja, o assistido que procura a casa espírita. Ou o trabalho, o assistido, ou se não tiver assistido naquele dia, os espíritos que ali estavam para ser socorridos. Sim, e aí que se abrem as brechas nas casas, né? Entendeu? Então, essas cisões, a gente, quando você fala assim, por que eles trazem isso? Porque é importante a gente compreender que a gente faz parte de um elo. E se a gente não está unindo esse elo, né, a gente, vamos dizer assim, é parar para pensar o porquê. Mas o porquê não está no outro. O porquê está comigo. Não está no outro. O outro pode virar você de cabeça para baixo. Mas não está no outro. Está comigo. Porque como a Solange falou, você permitiu. Você permitiu. Se o outro te virar de cabeça para baixo, você deu permissão. Então, acabou. É que a gente fica pensando, eu não sei se eu estou viajando na maionese aqui, mas quando você fica falando assim, o outro te virou de cabeça para baixo, não é verdade? Não é fisicamente que a gente está falando isso. Nós estamos falando disso emocionalmente, nós estamos falando disso moralmente, não é isso? Então, se de cabeça para baixo, você permitiu. Permitiu que isso acontecesse. E evitar que isso aconteça não é você falar para o outro não faça isso. Porque se não for esse, vai ser outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Você evitar de ser virado de cabeça para baixo é não deixar que aquilo que não faz bem para você entre dentro de você. É uma coisa muito bonita de falar, né? Filosoficamente falando, é uma coisa maravilhosa. Mas precisamos trabalhar isso dentro da gente para que cada vez menos a gente seja virado de cabeça para baixo. Eu aprendi com isso
né, fazendo todos esses estudos que eu faço já há mais de 10 anos, é aprender a dar limite. Para quem? Uhum. O meu limite. E a pessoa vai ultrapassar, eu vou colocar esse limite para mim e dali para lá ela não ultrapassa. Então, mas Mas e através. se ela ultrapassar? Não, ela não ultrapassa. Quando ela tá chegando próximo, É. eu já dou um jeito. Porque avisar ela não vai adiantar, tá? Então, é isso De que eu tô falando. trabalhar, de me fechar e eu me afastar. Você entendeu? Para que não aconteça. Eu, Valéria, eu faço isso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: Entendeu? a questão de colocar um limite é um limite para você mesmo. Para você mesmo, não deixar que quando aquela pessoa ultrapasse aquele limite, você continue recebendo dela a mesma carga energética que ela está passando. Então, é isso que eu falo. Na hora que eu vejo que está chegando num lugar perigoso, um amarelo se acende, eu me afasto, porque eu sei que ela vai ultrapassar o limite, porque ela não está na mesma energia que eu, ela não está no mesmo passo que eu. Então, eu aprendi a me amar e a me proteger. O respeito por si próprio, né? A gente se respeitar, né? Eu acho que é isso. Eu me respeito, então eu não permito que você faça isso comigo. Né? É isso aí. Então, eu já permiti muitas vezes, já chorei muito, já caí muito, já levantei muito. Hoje eu não permito. Boa tarde. Boa tarde. Aí, Boa tarde. Olha a Virgínia aí, gente. aí a pergunta principal é a Virgínia. seguinte: o que a gente precisa fazer conosco para evitar que a diferença de opinião vire cisão? Porque senão vai ser filosofia. Nós estamos filosofando aqui sobre as coisas. A gente precisa pensar na ação. O que fazer com a gente para evitar que a diferença de opinião vire cisão? Eu, Valéria, trabalho nesse sentido. Na hora que eu vejo que está chegando no amarelo, eu recuo e aí eu começo a fazer o exercício de buscar aquele lado bom da pessoa, de sentir, de fazer essa diferenciação. Ela tem coisas boas, mas esse ato não foi legal. Então eu começo a analisar desse sentido. Você entendeu? Mas afastada, não perto. Eu me afasto. Você entendeu? Eu não faço a cisão, mas eu me afasto. Eu não consigo ficar. Mas se afastar não é cisão também? Não, eu acho que cisão, no meu ver, tá? É brigar, é falar, é sair, é não ter convivência, é romper de vez. No meu ver, é isso. Entendeu? Porque se cisão for se afastar, então eu faço. Ó, cuidamos, porém, para não confundir divergência com cisão, que seria separação, atitude de cindir ou inviabilizar a continuidade da convivência. Isso é cisão. Separar. Você não conviver mais com a pessoa, pelo menos durante um certo período. Então, você se afastar da pessoa também é uma cisão, né? No final das contas, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa trabalhar de alguma forma o sentimento, sabe? É como se você arranjasse alguma forma de ficar transparente àquela energia que a pessoa está jogando em você. Ou seja, ela joga energia, ela passa por você como se você não existisse. Ou seja, você não fica com a energia. É deixar de dar valor, eu penso dessa forma, tá? Deixar de dar valor para uma coisa que está te fazendo mal. Então, nesse ponto, é isso que eu falo. Eu não consigo fazer. Eu me afasto para mim conseguir ver o lado bom da pessoa e retornar e ver como um ato. Mas olhar na hora que eu estou ali no centro do furacão, tá recebendo e vendo, eu prefiro me afastar do que fazer. Antigamente eu ia discutir, eu ia apontar, eu ia fazer um monte de coisa. Hoje em dia eu já reconheço que não adianta. Não adianta. É perda de tempo. Então eu me afasto, mas deixar passar sem nenhum sentimento, eu não consigo.
O que você está falando é o seguinte: você não torna a pessoa inimiga, Não. mas simplesmente você não deixa ela se aproximar o suficiente para, num momento de fragilidade, ser machucada por aquilo que ela está falando ou Sim, fazendo. porque assim, foi nesse limite foi colocando esse limite que eu aprendi a cuidar de mim, a cuidar dos meus sentimentos e a trabalhar a minha estima, porque cada vez que alguém fazia alguma coisa e me levava ao chão, eu sempre me sentia muito mal. A minha estima ia lá embaixo. Eu sempre me sentia culpada de tudo. Então foi dessa forma que eu consegui. É defesa? É defesa. Mas a pergunta continua: o que a gente precisa fazer para evitar a cisão? E olha, gente, não tem uma resposta, tá? Cada um vai dar Se a a Vai gente, sua fazer de um receita. jeito, cada um vai fazer de um jeito. se a gente deixar a pessoa de stand-by um tempo numa geladeira até que as coisas Põe de molho. normalizem. Deixa ela quietinha no canto dela, A gente, principalmente se for um colega de trabalho, deixa lá no canto, vai, conversa, né? Mas depois a coisa passa. Às vezes acontece mesmo, que aquelas pessoas mais chatas, às vezes, no trabalho, que você fala uma coisa, a pessoa rebate mais insistente, mais agressiva. E outro dia estava ali chorando do lado, fui acolher, abracei, quinta-feira. Mas assim, é uma pessoa, sabe, tá eu vou ser de mal chato. com ela, não está se sentindo bem. Você vai ser Eu chato? vou ser chato. Então a Então proposta vai, seja. da maioria das pessoas é a gente cinde provisoriamente com a pessoa. Mas olha, é assim, só para a gente pensar um pouquinho. Mas eu quero. Só pensar um pouquinho. A proposta é trabalhar o sentimento. Enquanto a gente fala cindir, a gente está trabalhando a pessoa. E eu não estou falando isso porque eu consigo fazer, tá bom? Essa seria a próxima pergunta. Como que você faz? Aquele anjo de Deus que chega, afronta todas com você, te leva ao limite. Aí Essa você é uma não vez- aprende com ele em Mas nenhum tem gente momento. Mas tem gente que faz isso mesmo, leva a gente no limite No e com a maior serenidade do mundo, como se fosse o bispo, assim. E não se abala. E você se Que é isso, mata, Ajuleia? a pessoa fica na Olha. dela. Assim. Tem gente que faz isso. Tem Só me fala. Como a gente. passaram na minha vida já. Como eu tenho falado já algumas vezes aqui, o que a gente propõe aqui não significa que a gente consegue fazer. Não, mas eu estou dizendo que tem gente que faz isso mesmo. É um objetivo longe que está de nós que a gente precisa perseguir, né? O dia que a gente chegar lá, gente, a gente não vai estar mais encarnando num planeta de expiação e prova, tá? Agora, essas análises, enquanto a gente fala do outro, a gente não está trabalhando a gente. Pensa bem nisso. Quando a gente estiver fazendo essas análises, a gente está colocando o outro na fórmula, na equação, a gente não está trabalhando o autoconhecimento e a autotransformação. A gente está querendo transformar o mundo. Tá bom? Damares. Gente, boa tarde. Olá, Por enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de quantas vezes eu levei ao limite outras pessoas que surtaram e eu que levei. Estava lembrando disso, do arregalar do olho da pessoa espantada na minha frente e eu falando como se fosse algo assim tranquilo. E para a pessoa era o limite dela. Estava lembrando disso também. Agora, obrigada por essa reflexão. Mas você vê só uma coisa, a gente tá estudando e está vivenciando o que está estudando, porque eu fiz a Valéria ficar de olho arregalado aqui. Ele foi me levar. Eu vou. Porque assim, eu não tenho problema nesse questionamento. E ele pode falar, você está errada, tá tudo certo. Antigamente eu ia ficar chorando, porque eu não sou do tipo da pessoa que sei brigar. Hoje em dia eu falo assim, tá legal. É a sua opinião. A minha, eu vou continuar distante. Eu só não espero que Eu vou conversar com você depois. eu só espero que a gente não faça uma cisão.
Por quê? Porque é aquilo que a gente fala. A gente está falando como que eu posso despertar esse sentimento. E aí é legal dele lembrar dessa cisão. Mas se eu não tiver esse auto-amor, eu não vou conseguir amar o outro. Né? Eu falei assim, eu vou ser tapetinho das pessoas. E eu vou ser tapetinho o tempo inteiro, porque é assim, eu quero o amarelo, vai lá, eu quero o azul, vai lá. E é assim. Então, faz parte disso. Jesus não era tapetinho de ninguém. Ele não gritava, ele não fazia escândalo e tal. Mas ele não era tapetinho. Ele tinha a opinião dele. Agora, massageando um pouco vocês. Não, você não corre risco de cisão. É difícil falar, hein? Não é, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô sem as próteses. Mas eu tinha que falar. Vocês não correm esse risco. Vou ficar quieto. Ana Cláudia, tá bem tranquila. Porque assim, eu e o Sérgio, a gente tinha um dirigente que ele falava assim, eu não sei como vocês casaram. Não sei. Ele falava bem assim. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, ele é o vinho, você é a água, você é totalmente diferente. E eu acho que é isso que vai fazendo a gente crescer. Fez a graça. Entendeu? Isso que deu a graça, não foi? Ele é muito razão, eu sou mais sentimento, e a gente foi equilibrando. Mas a gente sente isso. Né? É muito bom. A gente vai se equilibrando, mas não. Aí, é que você é nova, a gente já teve tanto arranca-rabo aqui, nós dois juntos. Não. Mas olha, eu acho que isso daqui é uma coisa muito legal de a gente falar, porque é o seguinte, a gente busca a perfeição. A perfeição é a pessoa falar o que bem entender pra gente e a gente não ser afetado por isso. Entendeu? Mais do que isso, é escutar o que a pessoa está falando e procurar de toda essa monte de besteira que você está falando, o que isso pode melhorar o que eu sou? Acho que esse é o principal. Isso é a perfeição, isso é o ideal, né? Mas nós Isso é o equilíbrio, né? Isso, na verdade, é o equilíbrio. Aquilo que vem de fora não afeta você. Mas cadê o nosso equilíbrio real, né? Mas isso eu já estou aprendendo com você. Quando o outro está me tirando no pé, eu procuro fazer o que a Valéria falou. Eu fico calma, eu escuto, não vou mais partir no debate. Vai mais discutir. Então, eu acho que para a gente encerrar esse parágrafo e a leitura de hoje, né? Eu quis instigar Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Para que a gente possa compreender o seguinte. Nós estamos, nesse sentido aqui, nós estamos indo num caminho, numa direção. E o ideal, a perfeição, significa não se deixar afetar por aquilo que o outro fala. Mas nós estamos muito longe disso. Então, o que a gente faz? A gente estabelece limites mais próximos. Então, a hora que eu estiver sendo afetado por alguma coisa que não está me fazendo mal, que está me fazendo mal, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em cisão, mas que não seja uma cisão definitiva. Que seja aquela cisão que neste momento, o meu limite está sendo ultrapassado e eu não posso permitir isso. Então, eu me afasto. Agora eu já estou melhor. Eu sei que a pessoa vai falar novamente sobre isso e ela não vai me afetar. Então, aí você se aproxima de novo. Então, o principal disso tudo estabeleça seus limites, sabe? Hoje eu não consigo atingir aquele ponto, eu vou estabelecer uma regra para mim, para quando esse tipo de coisa estiver acontecendo. Por quê? Eu tenho que me amar, eu não posso me deixar ferir. E não me deixar ferir significa estabelecer algumas coisas para mim, não para o outro, para que eu não me fira, certo? Porque isso significa auto-amor. Entenderam? Então, eu quis instigar, eu quis deixar todo mundo ficar nervoso
Por causa disso, porque isso se chama caminhar na reforma íntima. Porque todo mundo pensa o seguinte: ah, eu vou fazer reforma íntima, então quer dizer que eu não posso deixar outro me afetar. E aí começa a estabelecer máscaras para achar que está melhorando e não está. Oi, Solange. É aquilo que vocês também falam pra gente. Vale a pena? O que vale a pena? A sua paz, não é verdade? O seu ponto de vista. Então aí a gente tem que silenciar, né? Tentar se esforçar para silenciar e deixar falar. Ó, Para não entrar em confronto. eu mesmo, na quinta-feira, no estudo, o que que eu estava? Como que eu estava? Eu tinha aquilo que eu falei, eu tenho o silêncio ou eu vou pro ataque. Eu recuei, fiquei no silêncio, não vale a pena. A minha decisão já está tomada. E aí, vambora, segue a vida. Ah, traz dor, remexe, mas traz crescimento. Você entendeu? Ah, é uma cisão momentânea, Sim, é uma tática. né? Não sei. Tô no meu ambiente buscando a mim mesma, me fortalecendo. Entendeu? Mas assim, esse autoconhecimento não é a coisa mais simples de ser feita. Tirar as máscaras de proteção, se ver, né? Repensar nas atitudes. É trabalhoso, é bem trabalhoso. Não é de um dia para o outro. Não. Não é de uma encarnação para outra que você vai conseguir. Às vezes não. Mas que Às isso vezes a gente acontece. às vezes a gente acha que já melhorou, de repente tem uma recaída daquelas que precisa se agarrar em qualquer canto para não cair mais. Gostei do que você falou. Às vezes a gente acha que já melhorou. Acha que já Ainda melhorou. não, né? Acha. E aí vem um susto, que é para mostrar que não melhoramos nada. Eu acho que aí que assim, eu vejo melhora. Porque a gente já enxerga. Bom, A gente vê que a A gente gente já está dando caiu. um passo, né? Não, que a gente já caiu. E a gente não vai ficar muito tempo no chão. A gente pode chorar, tentar arrancar os cabelos, mas é questão de horas. Antigamente ia ser dias, semanas, ia falar com o mundo inteiro, ia colocar todo mundo contra. Hoje em dia, não, você faz a gente segura, né? você chora, né? Ser sincera com você, mas no outro dia você levanta. Então, por isso que eu falo, há uma mudança. A gente já reconhece. É o primeiro passo. Porque antigamente a gente não ia reconhecer. Ia ser um Deus nos acuda. Ia ou não ia? Ia ser. Quem grita mais? E às vezes a gente não está bem, e às vezes a gente não está bem, e a gente já percebe que não está bem, começa, por que eu não estou bem? Começa a se questionar internamente. O que aconteceu? O que me tirou do sério? Antigamente não, a gente não ficava bem, já partia para brigar, já não tinha paciência com ninguém. Realmente, nesse ponto, eu acho que, né, tem uma melhora. Quem assistiu a Mônica nessa quinta-feira, a Mônica e a Margarete, ouviu o quê? Tem gente que é viciada nisso. Eu tenho que ter essa adrenalina. Então vamos lá, vamos brigar, vamos gritar, vamos. Mas assim, o que está acontecendo com essa pessoa? O porquê que ela está assim? Defesa. Tá se defendendo de quem? Dela mesma. Meu grau, você viu? É dela mesma, não é de ninguém, não. É dela mesmo, porque ela não está se aguentando. Ela não quer se sentir inferior. Ela não quer admitir as fragilidades. Aí ela grita. Né? Ela grita. Você sabe que uma das formas de defesa é o ataque, né? Vamos parar por aqui? Vamos. Então nós paramos em era nisso que pensava, professor. Por que não conseguimos administrar nossas divergências?